Então, fiz uma revisão tentando abordar, assim, o geral da cirurgia de aneurisma de aorta abdominal. Bom, vocês já falaram, dilatação maior do que 30 milímetros é o diagnóstico, né, a definição. Risco de ruptura, se você tiver uma dilatação maior do que 50 a 55 milímetros, a incidência é de 5 a 10% mais ou menos, mortalidade não é uma mortalidade baixa, de 1 a 6, e de aneurisma aorta a mortalidade pode ir até 90%. Por isso que existe essa questão de que níveis de aneurisma, que grau de aneurisma de aorta abdominal que deve ser operado ou deve ser conduzido clinicamente. Bom, os pré-indutores de formação, como eu falei, história familiar, tabagismo, né, essa paciente, tudo que podia apresentar tabagismo ela apresentou, né, aumento da formação, progressão e até ruptura. E é o principal fator modificável. Além disso, hipertensão e diabetes estão associados à formação de aneurisma. Bom, preditores. Na verdade, esses preditores de ruptura são justamente a indicação de cirurgia aberta. Como eu falei na hora da discussão, a gente não tem hoje um cutoff, um ponto de corte de indicação de cirurgia endovascular. A indicação de cirurgia aberta, então, é tamanho maior do que 1,5 e maior que a expansão de 1 centímetro ao ano, ou 0,5 por semestre. Bom, já falei da modificação dos fatores de risco no manejo não cirúrgico, tabagismo, estatina também diminui a isquemia perioperatória e redução da progressão, além da aspirina. No pré-operatório foi citado, a gente acabou não falando da estatina também, que tem sua grande importância cada vez mais no pré-operatório, antiplaquetários, a questão dos inibidores de ADP, suspensão prévia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe coisas bem novas em relação aos inibidores da ADP e em relação aos anticoagulantes mais recentes. Beta-bloqueadores foi muito bem discutido, não suspender, às vezes até fazer um manejo perioperatório, controle pressórico, que faltou nessa paciente, que chegou com 180 por 110, e alteração do estilo de vida. Não vamos discutir aqui muito o pré-operatório, que a gente já cansou de discutir sobre esse manejo, esse guideline, tá bom? Técnica pode ser endovascular ou aberta, a aberta pode ser transperitoneal ou retoperitoneal. Retoperitoneal está indicada quando o paciente já tem muita manipulação abdominal, abdômen congelado, difícil acesso. E a escolha foi muito bem comentada também pela mesa, em relação à morfologia, comorbidades e idade do paciente. Tudo isso vai levar, no final, à decisão sobre fazer endovascular ou aberta. Bom, vamos falar então um pouco do clamp, também foi bem citado, tá bom? Tem que saber a anatomia, que nível é esse clampeamento, se é a nível das artérias renais ou mesentéricas, né? Risco de embolização de placa, essa paciente já apresentava embolização clínica, né? E a hemodinâmica do clampeamento, como é que funciona? Então, você vai ter um aumento da perfusão colateral para irrigar os membros inferiores, ele não fica totalmente isquêmico, diminui muito, chega a baixar 80% da pressão de perfusão dos membros abaixo do clampeamento, mas é perfundido por irrigação colateral. Ocorre um aumento da PA, como foi discutido, pelo aumento da pós-carga, e de importante você tem um aumento da pós-carga e um aumento do volume diastólico final de VE. Ora, eu tenho aumento do consumo cerebral, pelo aumento do consumo cerebral pela pós-carga, e tenho uma diminuição da perfusão pelo aumento do volume diastólico final de VE. Então, eu tenho, por um lado, eu tenho um aumento da pressão de perfusão coronariana retrógradamente, mas lembrar disso aqui que pode não aumentar tanto assim a pressão de perfusão renal, cerebral. Coronariana, desculpa. Então, vai sair na gravação isso aí. Então, você tem um aumento da DO2, porém, um aumento muito alto da VO2. E existe o risco razoável de infarto, tá bom? Bom, e no descampeamento? Também foi muito bem discutido, diminuição do volume diastólico final de VE, diminuição da resistência vascular sistêmica, que chega a cair de 70% a 80%, então a anestesista tem que estar preparado para isso, e isso pode diminuir pressão de perfusão coronariana. Junto com a supressão miocárdica causada pela hipotensão e os metabólitos anaeróbios, você pode também levar uma lesão miocárdica importante. Então, esse é o quadro que vocês estudaram bastante e foi discutido, né? Então, os objetivos do manejo cirúrgico foi discutido também: estabilidade hemodinâmica, monitorização. O que é monitorização? Eu já discuti um pouco. Normotermia. A grande questão da normotermia é que você fica entre a hipotermia, levando a coagulopatia, e a hipertermia, levando lesão neurológica por aumento do metabolismo, certo? Então, tem que ter muito cuidado nesse manejo. Esse autor fala, esse é o trabalho mais antigo, 2004, ele fala até de
não, obrigatoriamente não fazer manta térmica no membro inferior. Isso é meio até lógico. Você vai fazer um membro isquêmico que vai esquentar, você vai aumentar a lesão. Aumentar o metabolismo, aumenta a lesão. Né? Ausência de sangramento e evitar a falência de órgãos. Bom, a monitorização eu achei extremamente difícil a gente monitorizar esse paciente por causa desses detalhes. Eu acabei não falando do vigília na hora da discussão. Bom, monitorização do débito cardíaco indireta, com dispositivos que analisam a forma da curva, eles ainda não têm validação no paciente que faz campamento de aorta. Então, assim, vou confiar no Vigileu? Assim, eu não tenho experiência para dizer isso. Ele vai valer pelo menos depois do descampeamento. Mas na hora do campeamento é muito difícil você confiar nisso, porque mexe muito com a hemodinâmica, como a gente já viu, certo? Esse autor até mesmo, esse é do trabalho de 2004, acabei não citando a referência, tá bom? Ele até fala que o ecocardiograma transesofágico, com o campeamento, não tem uma acurácia muito boa. Ora, o melhor método que a gente vê, escuta falar, é o ecocardiograma, e ele fala que não tem uma acurácia muito boa. Então é extremamente difícil monitorizar a hemodinâmica desse paciente. E por último, que nesse caso não entra muito, é a monitorização do potencial evocado, que é indicado em campeamentos mais altos da aorta, né? E o que é que você vai fazer se tiver alteração do potencial evocado? Overclamp e drenalítico. A gente vai falar especificamente cada uma dessas coisas. Bom, em relação à anestesia, né? Neuroeixo, peridural e movimento intercal, você tem essas opções, certo? E existem dados convincentes para a cirurgia cardíaca, os inalatórios fazem proteção miocárdica. E nesse caso, na cirurgia de aneurisma de aorta abdominal? Bom, esse aqui é um trabalho de 2013, que esse autor fala do impacto da anestesia na incidência de complicações importantes na cirurgia aberta de aneurisma de aorta abdominal. Certo? Um estudo de coorte retrospectivo, tá bom? Com quase 600 pacientes. Ele avaliou o morfina tecal. E aqui eu vou fazer, olha só as doses que ele usou. 8 a 10 microgramas por quilo e 5 a 6 se o paciente tem risco de depressão respiratória. Bom, aí a gente vê essas doses muito altas, essas doses, né? A gente escuta falar que tem uma dose teto da morfina tecal na cesárea para 75 microgramas, né? 80, tal. Bom, eu sempre questionei esses trabalhos que falam desse efeito teto. Assim, eu não tenho dados científicos para falar contrário a isso, mas cada efeito de cada medicação tem que ser adequado a cada cirurgia. A maioria dos trabalhos que avaliam morfina tecal, se você for olhar esse efeito teto de 75, de 80, falam de anestesia para cesariana. E o trauma cirúrgico na cesariana não dá para comparar com o trauma cirúrgico na cirurgia dessa. Eu até achava, eu tenho feito 100 a 200 microgramas de morfina tecal nas colunas quando tem indicação de peridural, por algum motivo. Ou seja, a monitorização não pode ser evocada, alguma coisa do tipo. E eu estava achando que eu estava fazendo muito, né? Se você calcular, fizer 10 por quilo, pessoa de 60 quilos, né? 600 microgramas, né? Dá 3 ampolinhas daquela. Então, é uma dose alta. Não estou levando dessa maneira, não, mas vamos já ver os resultados. Na analgesia peridural, esse autor usou uma infusão contínua de fentanil e bupivacaína. Ele chamou a atenção pela incidência de falhas, de 4,7% na incidência alta. Falhas na técnica, na colocação do catéter, na punção, certo? E analgesia sistêmica. Só chamar a atenção aqui para o número de pacientes, 248 na morfina tecal, 70% na peridural e 277. Esse é um estudo que avaliou, eu não botei a data dos pacientes, mas se eu não me engano, de 97 a 2011, eu acho, os pacientes. E ele já notou, o autor já notou que houve um aumento da utilização de analgesia de neuroeixo. E ele fala até que não dá para tirar muita conclusão da peridural, por causa da quantidade de pacientes que foi pouca. Poucos pacientes usaram analgesia peridural. A morfina tecal, que assim, eu particularmente, pessoalmente, eu não valorizava tanto a morfina tecal, né? Com esses trabalhos, assim, me deu uma outra visão. Olha só, diminuiu a quantidade de fluidos, isso sem anestesia, só morfina tecal, certo? Simplesinho, uma hackzinha para botar uma morfinazinha tecal. Diminuiu a quantidade de necessidade de fluidos, diminuiu a necessidade de transfusão, obviamente diminuiu o opioide intraoperatório e reduziu até o tempo de extubação, com todas as limitações do trabalho. Além disso, ele mostrou o seguinte: a redução significativa da morbidade não cirúrgica, leia-se, respiratória e renal. Olha só que benefício, né? Você tem diminuição das complicações respiratórias e não só com a morfinazinha tecal. A título aqui é só, isso aqui é anestesia geral, é a barra branca,
anestesia peridural a barra cinza e a barra preta a morfina intratecal, certo? Olha só, mesmo trabalho ainda, certo? Morbidade geral, o odds rate com a utilização da morfina intratecal chegou a 0,51, isso aqui é diminuição de 50% na morbidade geral. Redução de complicação pulmonar também na mesma medida, quase 50%, com um intervalo de confiança significativo. Talvez aqui pertinho do 1, mas abaixo de 1. Certo? Então, são alterações significativas que mudam morbidade no pós-operatório. Isso torna-se muito importante. Tá bom? Pois não? Em relação à morfina, tanto a peridural quanto o nível do quê? É variável. Não era tóraco-abdominal, abdominal. Certo? Não era tóraco-abdominal, era abdominal, mas variável. Tá bom? O nível do aneurisma desses pacientes. Tá bom? Aqui é só chamando a atenção para o guideline de uso de anticoagulante, que foi citado perguntaram na discussão, e bloqueio de neuroeixo. Aí eu achei esse brilhante, achei assim, não deu tempo para eu ler completamente, obviamente que eu achei isso hoje, mas bastante recente, de junho desse ano, saiu em junho, mês passado, né? Intervenção espinhal, procedimentos de dor em pacientes sob o uso de antiplaquetários e anticoagulantes, né? Saiu esse ano. Não deu tempo de ler, mas acho que vale a dica aí da leitura. Só trouxe um rascunho desse trabalho que eles citaram, e desse rascunho para o trabalho original já mudou algumas coisas. Eu fui dar uma olhada agora, já mudou algumas coisas, mas aí traz respostas para a gente, que a gente, uma ou duas sessões a gente estava questionando, né? O prazo grego que a gente já fala de 2 dias, né? A gente tinha tentado na discussão que você tinha visto, Lucas, numa aula, né? Esse autor aqui fala de 7 a 10 dias, né? Os outros, o Dabigratan tinha falado de 5 dias, acho que o Thiago tinha falado de 5 dias, e agora o Saban também 3 dias. Mas o que eu achei mais interessante desse trabalho, e já criticando esse meu slide, né, que agora, segundos antes, eu estava passando o guideline por completo, e esse time after, ou seja, o tempo de reinício da medicação pós-punção, que ele traz aqui todos de 6 horas, no artigo na íntegra ele traz alguns 24 horas, certo? Então, na realidade, acho que na prática acaba virando as 24 horas, porque o cirurgião muitas vezes pergunta, agora eu posso fazer o antiplaquetário ou o anticoagulante? A gente fala, a resposta da gente, em relação pelo menos aos anticoagulantes, é daqui a 2 horas, acabou a cirurgia, você pode fazer. Só que o cirurgião nunca faz assim tão rápido assim, porque ele quer ver, está preocupado com a hemostasia da cirurgia dele. Mas, então assim, hoje em dia a gente já tem que dar uma resposta para esses tipos de anticoagulantes diferente. Tá bom? Não é assim que acaba a cirurgia, mas, bom, interessante, né? Vamos lá. Então, manejo cirúrgico, né? Anestesia, então, extremamente indicada, anestesia neuroeixo, como foi argumentado aqui, se for para fazer a peridural ou a morfina intratecal, questionável, a morfina intratecal já está garantido o benefício, e os inalatórios de aproximação miocárdica. Bom, esse trabalho também de 2013, tá bom? O absente, pode decorar, você gosta dos nomes, né? Então, pode decorar e falar depois, né? Só tem que ler na íntegra depois, tá bom? Ele fala que não houve diferença significativa no nível de troponina quando comparado entre os 2 grupos. Quais os grupos? Anestesia com anestésico volátil e venosa total. Para cirurgia de aneurisma de aorta abdominal eletiva, certo? Então, esse benefício na cirurgia cardíaca é mais contundente, na aneurisma de aorta abdominal não é tão contundente, nem foi comprovado por esse trabalho. Bom, ainda continuando no manejo anestésico. A heparina foi citada, né, foi feito 10 mil unidades, né? Desculpa. O alvo seria 2 a 3 vezes o TCA basal, né? Utilização de recuperação intraoperatória de células, que é o seu saver que foi citado também, e focar na proteção de órgãos, né? Em relação à hemodinâmica, de uma maneira geral, o manitóquio foi citado, e a drenagem helicórica. Bom, eu tenho que confessar que eu preciso me aprofundar mais em relação à proteção de órgãos com anestésicos, certo? Mas você tem que ter isso na cabeça.
Primariamente, a produção de órgãos é isso, né? É você manter a perfusão, a oferta de O2 e a volemia, para você ter um balanço adequado de DO2 e O2. E como é que você vai fazer isso no coração? Lembrando que a pressão de perfusão coronariana é PAM menos pressão diastólica final de VE. E que no rim, vocês lembram que tem uma autorregulação. Então, seja bem pouco complacente com a redução da pressão arterial média em relação ao rim. Resistência vascular renal, mioglobina, reperfusão, tudo isso aqui altera a função renal, certo? Desequilíbrio de prostaglandina e aumento do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tudo isso leva à alteração da função renal. Lembrar que, apesar de não ter mostrado benefício, e aí, Lucas, é engraçado aquela questão da furosemida. Todo mundo fala que a furosemida diminui o consumo de oxigênio renal. Na medula, principalmente, que é o lugar onde tem a maior taxa de extração do corpo. Maior até do que do coração, que é de 60%. Certo? Medula renal, não estou falando de rim, não. Medula renal. E o diurético diminui esse consumo de oxigênio. Assim, ainda vai, eu acho que a coisa ainda vai mudar, ainda vão estudar mais sobre isso, porque tem muitos trabalhos falando que a furosemida não melhora o prognóstico renal, né? Mas isso tem que ser levado em conta. Não sei qual vai ser o futuro, tá bom? Além disso, vai falar também do manitol, que aumenta o fluxo sanguíneo renal. Bom, em relação à produção cardíaca, em 2007 saiu esse trabalho dizendo que o manitol, não, isso aqui não é do manitol, não, que o beta, vamos passar isso aqui, depois a gente volta para esse que é o beta-bloqueador, que é para testar no começo. Bom, do manitol, se a administração do manitol previne falência renal no aneurisma de aorta abdominal. Como eu falei para vocês, o N é muito pequeno, ele citou 8 trabalhos, sendo que 5 dos trabalhos que ele cita, que ele revisa, é da década de 60. E os outros 3 é da década de 80, o outro da década de 90 e o da década passada. E juntou apenas 319 pacientes. Nenhum ensaio comprovou redução da falência renal com o uso de manitol. Isso não está comprovando a ausência do benefício do manitol, mas é um indício, certo? Acho que eu não chegaria a tomar uma decisão final. Bom, aqui é provavelmente o aneurisma de aorta que a paciente tinha, esse número 4, essa classificação, tá bom? E, como foi falar de drenagem licórica, eu sabia que ia ser falado, eu aproveitei para citar as indicações da drenagem licórica na cirurgia do aneurisma de aorta. E, basicamente, são essas duas configurações que você tem indicação já de uma drenagem licórica. Esse autor, especificamente, ele até cita aqui não só a conformação do aneurisma, a morfologia do aneurisma, mas também uma equipe com intimidade no manuseio da drenagem licórica, porque tem trabalho que eles tiraram 50 ml, assim, inadvertidamente, assim, todos os pacientes, e não houve benefício, não houve redução da alteração neurológica. O que esse autor sugere é que tem que ser uma drenagem baseada na pressão licórica. Você mantém uma pressão licórica abaixo de tanto, certo? Então, isso seria uma drenagem adequada. Revisando só, foi falado da questão da artéria celíaca, mas assim, em relação à isquemia medular, lembrar da artéria de Adamkiewicz. É assim que se pronuncia, né? Não sei. Então, que pode sair de T8 a L1. Na verdade, essa é uma das artérias que irriga. Começa lá nas vértebras lá em cima e saem várias artérias irrigando. Sendo que uma das mais importantes é essa artéria que eu acabei de falar. Se você tem um clampeamento acima disso, e se você está com o potencial evocado monitorizando o paciente, e tem alteração, o ideal é que você baixe o clamp ou mobilize a sua drenagem licórica. Certo? Bom, não vou ler aqui tudo isso, mas esse trabalho que eu acabei de citar, de 2010, da National Vision, ele fala aqui das melhores práticas na drenagem licórica. Como não foi nem o caso em si, mas vale a pena dar uma lidinha para entender mais ou menos como é que funciona. Aqui ele cita algumas coisas, né? A questão da anticoagulação, da pressão intracraniana, da sepsia, fazer o paciente acordado dormindo, opioides, que eu tinha falado, evitar, que pode exacerbar a isquemia espinhal, que eu tinha falado da morfina, mas que acaba não sobrando muitas opções analgésicas, tá bom? Então, pessoal, é mais ou menos isso. Acho que depois a discussão foi muito boa. Muito obrigado pela discussão, foi ótimo.